Olá, sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas. Eu sou Maria Social, no Centro de Apoio da Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. O Centro de Apoio, para aqueles que não conhecem, ele é mantido pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, por meio de uma parceria com o Instituto Jô Clemente. A live de hoje, a gente tem como tema o atendimento humanizado em casos de violência contra as pessoas com deficiência. E essa live ela faz parte de uma ação do Centro de Apoio, né, junto com... A live faz parte do Centro de Apoio, a gente faria essa live no formato presencial, seria um evento presencial, mas aí por conta da pandemia a gente mudou para esse formato online. Mesmo assim, a gente conta com a participação de vocês, né, com interação, fazendo parte desse momento, mandando perguntas, comentários. Aquelas pessoas que puderem, né, que vierem comentários, nos falem de onde vocês estão falando, de qual a cidade. E a gente lembra que após essa transmissão, para aqueles que não conseguirem acompanhar ao vivo, o vídeo ele ficará disponível tanto aqui pelo próprio Facebook, quanto nos canais do IJC, no site do IJC, que é o ijc.org.br, e na página do YouTube do IJC. Então, para a gente começar esse bate-papo de hoje, a gente vai contar com a presença do Linerceu Júnior. Ele é chefe dos investigadores da Primeira Delegacia de Polícia da Pessoa com Deficiência. E depois a gente vai ouvir a Kellen de Jesus, que é nossa psicóloga, né, pós-graduada em saúde mental e também trabalha lá no Centro de Apoio. Na live de hoje, a gente vai começar ouvindo o Júnior e depois a gente vai ouvir a Kellen sobre as experiências deles, né, com atendimento humanizado em casos de violência contra as pessoas com deficiência. Os dois compõem as equipes policiais e técnicas da Delegacia da Pessoa com Deficiência, e a gente vai fazer aqui uma interação entre eles, tá bom? Então, para começar, Júnior, eu queria que você fosse falando para a gente, né, além das atribuições das equipes de polícia e da atuação, mas eu queria que você começasse falando para a gente o que você acha dessa ideia, dessa interação entre a Polícia Civil e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em pensar em criar uma delegacia especializada. Olá, muito boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui. Espero que eu possa contribuir, né? E, bom, Maria, eu acho que foi uma iniciativa muito feliz, né? Porque a Polícia Civil de São Paulo, ela proporcionou, desde então, um atendimento mais adequado e completo a todo tipo de vítima, né? E eu sempre digo que a sociedade, ela evolui, as instituições também. E a Polícia Civil do Estado de São Paulo, na minha opinião, ela saiu na frente, né, viabilizando meios para adequar o atendimento a essa realidade. Nunca foi tão importante a discussão do tema, né? E eu acho que isso eu constatei desde os primeiros instantes que eu passei a fazer parte dos quadros da DPPD, né? Em uma das minhas primeiras diligências, um dos primeiros casos, isso me marcou muito e fez com que eu tivesse a certeza disso. Nós tínhamos uma denúncia anônima, era uma pessoa, né, uma vítima, no caso era surdo-cego, então, ou seja, ela não enxergava, ela não ouvia, ela não falava. Ela estava sendo vítima de algumas violências, né, dentre elas ela estava sendo isolada dentro de um quarto, sendo privada de todos os seus direitos, né, e a pessoa que estava mantendo ela nessa condição estava se aproveitando e utilizando o benefício dela, tantas outras coisas, né? E quando eu cheguei lá e eu me perguntei como nós vamos ouvir essa vítima, como que nós vamos atender.
E aí, o que me impressionou foi que, na época, o Fernando Lino, nosso intérprete, ele se utilizou do que eles chamam de libras tátil, né? Ou seja, aí a pessoa, ela estendia as mãos e o Fernando, usando os sinais de libras, ia perguntando para ela e, da mesma forma, após, a pessoa também estendia a mão e ele ia, e ela ia falando todos os fatos, né? Aí eu me perguntei naquele instante, falei, meu Deus, quantas vítimas iguais a essa já não existiram, né? E eu falei assim, quantas não existem? E quem poderia atender uma vítima assim, um caso assim? Então, por isso que eu sempre digo que a Polícia Civil foi muito feliz em ter essa iniciativa, né? E isso a gente constata a cada dia. Hoje mesmo, por coincidência, nós tivemos um caso lá de 2 vítimas que compareceram à DPPD nas mesmas condições, né? Inclusive, quem compareceu hoje, né, a Cláudia Sofia, é uma pessoa conhecida até, acho que ela não se importaria de falar o nome dela, porque ela é muito militante pelas causas das pessoas com deficiência, e hoje ela teve esse atendimento que é totalmente acessível pelo preparo que a delegacia possui, né? Então, seu exemplo cabe muito bem, está bem ilustrado hoje. Ela mesma disse, né, ela falou assim, olha, eu vou divulgar se vocês fizerem lives ou qualquer coisa do tipo, me fala, porque as outras pessoas, elas têm que saber, porque eu acho que com certeza existem outras vítimas nas mesmas condições, e às vezes elas não sabem que existe, né, um local com esse atendimento adequado, né. Pode. Então, e aí, no meu dia a dia, né, tem muita gente que me pergunta, fala, Júnior, a que você atribui, né, o êxito de tudo que é feito lá na nossa DPPD? Eu sempre digo que, além dessa ideia, dessa iniciativa, há um conjunto de fatores, né, que garantem a todos nós lá realizarmos esse trabalho que nos causa tanta satisfação, né? Então, assim, desde o apoio de toda a nossa hierarquia superior, né? Em especial, a gente agradece sempre ao nosso delegado seccional, Dr. Roberto Monteiro, ao nosso chefe dos investigadores da seccional, Luiz Carlos Zaparoli, que sempre dispensam a todos nós grande atenção, né? E todo o apoio que a gente necessita, né? Aliás, o chefe Zaparoli, ele às vezes manda mensagem até no fim de semana para querer saber como que as coisas estão, se nós estamos necessitando de alguma coisa, e sempre assim, até para cumprimentos de mandados, ele sempre disponibiliza equipes de todas as delegacias da seccional, né? Então, nós somos muito gratos a isso e isso nos dá um apoio imenso. E eu acho que, mais especificamente, voltado à nossa equipe, eu sempre digo que eu me admiro cada vez mais que eu estou lá, né? Essa integração entre a equipe policial e o centro de apoio é algo que eu acho que uniu muito bem, eu acho que combinou muitíssimo bem, né? E por que eu digo isso? Hoje, nós temos lá, da parte policial, só aquelas pessoas que pediram para lá estarem, né? Todas elas. Então, você nota no dia a dia que são pessoas que realizam as suas funções por amor, né? Elas são pessoas vocacionadas a isso. E eu acho que isso faz uma diferença imensa, né? Então, lá nós temos a equipe de escrivães, né? E a chefe é a Amélia Raidra, nós temos o Ricardo Ingra, nós temos o Guilherme e temos a Carla, né? E os investigadores, nós temos o Ferreira, nós temos o Robert, nós temos o Adilson, né? E também não poderia deixar aqui de falar da nossa delegada titular, doutora Maria Valéria. Bom, ela foi um presente para nós, né? Creio que quando ela chegou, já havia uma preocupação, né?
quem estava vindo, porque nós nos preocupamos muito com a continuidade de tudo aquilo que é feito, porque já que nós desempenhamos nossas funções com muito amor, e quando ela chegou foi uma surpresa extremamente agradável, né? Não só pela sua competência profissional, mas também pelo seu lado humano. Ela é um ser humano diferenciado, ela realmente se preocupa com a causa e com o ser humano. E eu acho que o que contribuiu para o crescimento da nossa equipe foi justamente esse jeito dela lidar com as coisas, ou seja, ela demonstrou total confiança à nossa equipe, né, e nos dando a liberdade de desempenharmos nossas funções, fazendo tudo do nosso jeito, e isso fez com que a confiança de todos lá, né, crescesse e também nos dando ímpeto de nos dedicarmos cada vez mais a realizarmos melhor tudo aquilo que lá aporta, né? Então, é uma satisfação imensa mesmo estar lá, fazendo parte dessa equipe. Falo isso de peito aberto. Legal. Fala um pouco pra gente, Júnior, você falou, né, da equipe, então é legal porque muitas pessoas, às vezes, até acham que não é uma delegacia de polícia, né? Já ligou algumas pessoas achando que é só mais um espaço de buscar direitos. E não é, né? Existe um trabalho policial que é feito e desempenhado como em qualquer outra delegacia. Sim. Aí, se você pudesse falar um pouco disso pra gente, falar quais os crimes mais comuns que costumam chegar, né, que tem mais atuação da equipe policial, acho que é bacana. Sim. O que eu fico admirado, né, é que, assim, o atendimento lá, ele é completo, né? Muitas vezes, quando não é um caso de natureza criminal, ou seja, que a polícia vai atuar, nosso centro de apoio faz esse atendimento, né? E muitas vezes já soluciona quase tudo aquilo que diz respeito às necessidades e aquilo que aquela pessoa foi até a nossa DPPD para solicitar. E eu sempre digo, já vi pessoas saindo de lá com consulta médica agendada, inclusive nós fizemos uma visita há uns dias atrás em uma residência, onde uma pessoa que tinha baixa visão, e ela precisava ligar e agendar uma consulta médica, né, e não tinha como, a própria equipe de apoio fez isso, né, e quando se trata de um assunto de natureza criminal, e lá nós temos todos os tipos, né, desde vítimas de furto, roubo, nós temos casos de violência doméstica, infelizmente também muitos casos, né, de crimes sexuais, né, abusos e todo tipo de vítima. Então, quando é detectado, porque o atendimento lá ele é realizado pela equipe do centro de apoio em conjunto com policiais, né? Então, ao mesmo tempo ali já se detecta o que é o caso social, a parte social que vai ser direcionada ao centro de apoio, e mesmo com o término da demanda, o centro de apoio ele continua assistindo essa pessoa, entrando em contato para saber se está tudo bem ou não, e a equipe policial, ela registra esses fatos, é emitido ordem de serviço por parte da autoridade, né, e a equipe então vai fazer toda essa investigação, e se for o caso, a gente também pede a prisão dos envolvidos, né, e na maioria das vezes a gente até diligencia junto com a equipe do centro de apoio. Nós temos muitas denúncias anônimas, né? Então a gente acaba fazendo essas diligências com o centro de apoio. Então sempre vai a equipe policial junto com uma psicóloga e uma assistente social, e quando é o caso, né, de surdos, junto com intérpretes de Libras. E os locais, São Paulo, Grande São Paulo, né, até interior a gente já foi fazer. Litoral. Nós já fomos para o litoral esses dias atrás, né? Então, assim, é um trabalho muito amplo, né? É uma área também muito ampla que abrange a DPPD, né? E é uma satisfação imensa poder realizar isso tudo.
Tá certo. E aí, assim, algumas pessoas que estejam nos ouvindo, né, com deficiência, pode surgir a seguinte dúvida, de todo crime pode ser denunciado na delegacia da pessoa com deficiência? Ou ainda, a pessoa com deficiência, ela pode denunciar em outras delegacias? Em caso que ela seja vítima de crime, ela pode também procurar outras delegacias? Sim, pode sim. Todo e qualquer tipo de crime, ele pode e deve ser comunicado a uma delegacia, né, para que a autoridade policial tome esse conhecimento e acione toda a equipe. O que ocorre é que, muitas vezes, a pessoa vai até uma delegacia, só que o local do fato é em outro, né? Então, essa delegacia, ela registra os fatos e, muitas vezes, ela encaminha para a delegacia da área fazer essa investigação, porque ela já está lá, ela tem mais intimidade com a área, né, com a realidade. Então, isso fica muito mais fácil, mas nada impede, né? E, então, assim, no nosso caso, também, se a pessoa vai até nós, e às vezes a gente vê que não é o caso, a gente também registra, encaminha para a delegacia da área dos fatos, porque lá, como nós somos uma delegacia especializada, né, para o atendimento de vítima, pessoa com deficiência, né? Então, tudo que fugir a isso, a gente com certeza vai encaminhar, nunca, jamais nenhum caso vai ficar sem atendimento ou sem solução. Ótimo. Quer comentar alguma fala do Júnior? Tem alguma dúvida que te ocorre agora? Eu gostaria só de acrescentar o estelionato, né? Estelionato também, Júnior. Nós temos muitos casos, né? Eu esqueci muitos. E assim, há uma coincidência que o estelionato, ele tem, na maior parte dos casos, o surdo, né? Eu acho que essa interação do surdo com a realidade, muitas pessoas acabam dificultando, né, qualquer acesso que ele tem, e muitas vezes eles se aproveitam disso para vitimar essas pessoas, né? Então, nós temos muitos casos assim também lá. Sim. Ok. Então, agora eu vou começar. A gente vai começar a fazer algumas questões mais direcionadoras para a Kellen, e depois a gente vai voltar com o Júnior, e vai pedir para eles falarem algumas coisas juntas. Então, Kellen... Vou pegar minha colinha aqui, né? Não precisa, tá aqui, vamos lá. Você é psicóloga lá no Centro de Apoio da Delegacia, então eu imagino que deve ser um trabalho que deve ter vindo para você assim como uma surpresa, né? Porque, na verdade, ninguém imagina muito assistentes sociais e psicólogas dentro de delegacia. Embora que, puxando a sardinha para a nossa classe, toda delegacia poderia ter um centro de apoio. E aí, assim, eu gostaria que você falasse, né, dessa sua experiência e contando para a gente como é esse atendimento humanizado nesse espaço, que é um espaço de uma delegacia. Então, como é que essas pessoas chegam na delegacia? Porque a gente já tem alguns imaginários, mas eu gostaria que você falasse. E além de contar como é essa equipe, né? Que o Júnior falou tanto, centro de apoio. Aí eu vou pedir para a Kellen contar um pouco para a gente como é. Tá, então vamos lá. Bom, de novo, boa tarde a todas e todos. Foi realmente, né, Maria, é uma experiência extremamente enriquecedora, tanto enquanto profissional como enquanto pessoa, fazer parte dessa equipe multi, em que vários saberes, né, se voltam aí com o objetivo de atender a uma demanda que é apresentada. Então, tem sido uma experiência inusitada. Psicólogas, assistentes sociais e cientistas sociais, intérpretes e todos fazerem parte dessa equipe no atendimento ou no apoio ao atendimento à pessoa com deficiência. Quem é, né, essa pessoa com deficiência? Quem são essas pessoas com deficiência? Eu vou só fazer uma introdução básica, que eu acho que é muito importante a gente pensar em como a nossa sociedade vem se organizando ao longo dos anos, né? E quando a gente pensa, ou quando a gente olha e reflete sobre a pessoa com deficiência, é muito importante que nós pensemos
nos vários recortes, nos vários atravessamentos aos quais essas pessoas são submetidas ao longo da vida, né? Então, a gente pode pensar que há fatores que podem ser de risco para a vulnerabilidade ou fatores de proteção para a vulnerabilidade. Mas, infelizmente, o que a gente tem percebido, na maioria, em grande parte dos atendimentos, é que os nossos atendidos lá na DPPD é muito mais presente os fatores de risco do que os fatores de proteção. Quais são, né, esses fatores de risco? Esses fatores de risco, eles têm uma relação direta com o modo como a sociedade está organizada, então a gente não pode deixar de falar de atravessamentos, né, como o capacitismo, atravessamentos como o machismo, atravessamentos como o racismo e atravessamentos como a extrema pobreza. Então, tudo isso, né, todos esses são os principais fatores de risco para que a pessoa esteja ou não mais vulnerável à situação de violência. E pensar nos fatores de proteção, quais são esses fatores de proteção, né? O que pode impactar positivamente a pessoa de modo que ela tenha melhores condições de estar no ambiente protegido. O nosso serviço é um fator de proteção, né? O serviço que nós oferecemos lá na delegacia, a rede de apoio, que são os familiares, a rede de apoio que tem a ver com a rede de funcionamento do SUS como um todo, as redes sociais, as redes também das igrejas, familiares, amigos, trocar informações, buscar informações, tudo isso, a escola. Tudo isso faz parte da rede de apoio para auxiliar essa pessoa a estar menos vulnerável à situação de violência. Não dá para falar de violência sem provocar em todos nós, e nos que estão aí nos assistindo, e nós aqui também que trabalhamos com isso diariamente, um pensamento assim, né? Por que existe tanta violência? Né? Então, é sempre importante a gente refletir nessa violência que está muito internalizada em nós, que tem uma naturalização. Então, é importante que cada um de nós, através dos nossos atendimentos, através das nossas atitudes de maneira geral, trabalhemos para desnaturalizar a violência, né, que é uma violência. Então, essa pessoa, ela sofre violência da sociedade, ela sofre violência do Estado e ela sofre violência também de familiares. É muito comum acontecer casos de violências dos mais vários tipos entre os familiares. E as violências familiares, elas têm uma peculiaridade, que é, muitas vezes, essa distorção do afeto, né? Eu estou batendo, estou te agredindo, mas é porque eu te amo. Eu estou tomando conta do seu dinheiro, do seu cartão, do benefício, organizando sua vida financeira, porque eu te amo e porque você não dá conta. Isso tem a ver com o capacitismo, né? Acreditar que as pessoas com deficiência não podem e não são capazes de tomar suas decisões, né? Não são capazes aí de ter autonomia. Então, Maria, essa é uma fotografia geral, né? Das pessoas que nos procuram para atendimento. E aí, pensando direcionalmente ao atendimento humanizado, o que você entende que nos capacita, nos possibilita ofertar esse tipo de atendimento nesse ambiente? As pessoas que já tiveram lá, que já passaram por atendimento, né? O Júnior também sempre ouve comentários que as pessoas sabem que é diferente. Né? Só para ilustrar, recentemente, Gabriele, que vocês que estão nos vendo já devem conhecer, que é a nossa intérprete de Libras, estava atendendo um rapaz que mora fora daqui, que mora em Joinville. E aí, todas as questões que acontecem com ele em Joinville, que seja de perda de documento, de algum tipo de violência, ele vai até lá. Ele vem 2, 3 vezes no ano para São Paulo, e aí ele vai até a delegacia, porque é o único lugar que ele se sente, de fato, acolhido, e que ele sente que ele é ouvido, de fato, né? Que existe essa interação e comunicação.
Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Falar em atendimento humanizado, né, para quem está na rede, quem é da rede de atendimento e está habituado a fazer vários atendimentos, pode falar assim, puxa, mas falar de atendimento humanizado, a gente já ouve falar tanto disso. Pois é, mas o atendimento humanizado, ele é a base de tudo, né? Como prestar, como oferecer um serviço humanizado às pessoas com deficiência? Uma das primeiras coisas, né, por assim dizer, é olhar essa pessoa com respeito, né? Então, isso acontece muito lá no nosso serviço, e é uma troca que a gente faz, uma troca diária de se observar, de se cuidar enquanto equipe, inclusive, de modo para que a gente tenha sempre condições de tratar essa pessoa com respeito. Olhar para essa pessoa com total naturalidade, como nós nos olhamos aqui, né? Compreendendo o ser humano como um ser diverso, né? Então, também há uma necessidade de haver a internalização desse pensamento, né? Que a deficiência é uma diversidade do ser humano, né? Uma das, né? Pensando no quanto o ser humano tem de potência. Isso é o que a gente sempre pensa. Então, se apresentar, dizer o seu nome, perguntar o nome da outra pessoa, chamar a pessoa da maneira como ela gosta de ser chamada, se ela identificar que tem um apelido, se ela identificar um nome social, isso é extremamente importante. Esse atendimento humanizado, ele é desde o início, desde a recepção, até que ele passe por todos os outros atendimentos oferecidos lá no nosso serviço. Então, pode ser que a pessoa chegue no serviço, ela chegou até lá, faz um cadastro, e ela foi prestar um esclarecimento para a equipe policial. Então, não adiantaria só a equipe multidisciplinar do centro de apoio oferecer o atendimento humanizado. Esse atendimento humanizado é estendido também para a equipe policial que vai ali receber aquela declaração, que vai ouvir aquela pessoa. Da mesma maneira, quando nós vamos em visita domiciliar, né? Então, a equipe do centro de apoio vai em visita domiciliar acompanhando a diligência policial. Da mesma maneira, nós vamos chegar até a casa da pessoa e vamos encontrar lá, tem a grande chance de encontrar lá, pessoas vítimas, né? Sim. Com várias dores, né? Sejam dores físicas ou dores emocionais. E pensar numa pessoa que vai buscar um serviço numa delegacia, ela vai levar para aquele serviço algum tipo de sofrimento, seja sofrimento de ter sido enganado, de ter sido lesado, de ter sido roubado, mas o sofrimento, às vezes, físico, se ela sofreu algum tipo de agressão física, o sofrimento interno, né, por não saber o que fazer com aquilo. Então, são várias questões, né, vários aspectos. Então, para um atendimento humanizado, respeitar essa pessoa como uma pessoa. Pensar na deficiência tem a ver com a acessibilidade, né? Ou as acessibilidades, se a gente for pensar assim. Então, existe a acessibilidade arquitetônica, que tem a ver com o espaço físico, se o piso é tátil, se tem espaço para cadeira de rodas, se o banheiro é adequado, é acessível, e, enfim, toda a estrutura física daquele espaço. Mas eu gosto muito de frisar, né, que o atendimento humanizado para a pessoa com deficiência, ele tem uma relação direta com a atitude, né? Então, a acessibilidade atitudinal e comportamental. Então, o quanto você, enquanto ser humano, enquanto servidor, enquanto prestador de serviço, enquanto profissional da rede ou não profissional da rede, mas o quanto você tem a disponibilidade interna de acolher a diversidade do outro. Eu gostaria muito que todos vocês mantivessem essa reflexão com vocês, porque chegar à resposta dessa reflexão tende a possibilitar a oferecer naturalmente um atendimento que seja humanizado e universal. Acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Deixa eu olhar na minha cola, gente, eu trouxe uma cola. Eu acho que você tem contemplado até aqui muito bem. Deixa eu pensar que a gente tinha pensado, né? Você chegou a elencar alguns pontos desse atendimento humanizado.
nos outros serviços, a gente sabe até que é mais comum mesmo disso acontecer. E eu, enquanto trabalhadora também desse espaço, sentia um pouco isso, né? De como que vai acontecer isso? E realmente, sim, a gente teve uma grata surpresa de chegar lá e de sentir toda essa interação entre equipes e tal. A gente sabe que a parte de estrutura arquitetônica é algo muito importante, até porque sem ela não acontece acessibilidade de fato, mas aí, atitudinalmente, tanto a nossa equipe quanto a equipe policial, acho que tem muito esse como eu posso dizer, esse perfil mesmo de acolhimento, essa né? Interação, né? Isso. Essa interação. Uhum. E sabe, Maria, pensando na diversidade, né, tem algumas singularidades, algumas especificidades relacionadas à pessoa com deficiência que precisam ser avaliadas, né, na hora do atendimento. Então, as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, ainda existe, né, um mito negativo, uma ideia de que as pessoas não conseguem compreender, de que as pessoas não são inteligentes, de que as pessoas não podem nada, e não é assim, né? Existe aí muita possibilidade, existe muita potência nessas pessoas. Então, você vai atender uma pessoa com deficiência intelectual, e não só a pessoa com deficiência intelectual, mas todas as especificidades, é importante. Eu recebi uma pessoa aqui, e o Júnior, por exemplo, está acompanhando a Maria, mas a Maria é a pessoa com deficiência. Eu vou me direcionar para a Maria. A Maria é a pessoa que está aqui. Porque se eu me direciono o tempo todo para o Júnior, eu estou fazendo como se a Maria não estivesse aqui. Então, é um movimento de negar, né, a presença dessa pessoa e de não oferecer para essa pessoa o direito de estar, o direito de falar, o direito de ser, né, no mundo. Isso para todas as deficiências. No caso da deficiência intelectual, talvez seja um atendimento que leve um pouco mais de tempo, sim, pensando no movimento cognitivo que essa pessoa vai fazer. Veja só, essa pessoa vai fazer um movimento cognitivo porque todos nós fazemos, e cada um tem um tempo diferente para isso. Então, talvez seja um atendimento um pouco mais alongado. Falas claras, perguntas objetivas, tudo isso facilita e faz com que o atendimento ele seja humanizado, ele ofereça acolhimento, mas que ele seja objetivo. Também pensando em evitar a revitimização, né? É muito importante evitar o julgamento. Ah, mas isso aconteceu? Aconteceu por quê? O que você estava fazendo? São perguntas que internamente causam na pessoa um tremendo desconforto e já fazem com que a pessoa sinta-se culpada por ter sofrido a violência e por estar ali denunciando a violência, né? Uhum. Então, isso é algo que a gente sempre vai observando e tomando um cuidado para não ter. Bom, vai fazer um atendimento a uma pessoa surda. É só fazer gesto, gente, por favor. Ou usar o aplicativo, né? Muitas vezes, algumas pessoas falam, usa aplicativo. Nossa, a gente percebe que é muito além disso, né? Garantir acessibilidade para a pessoa surda vai muito além de gestos ou só a Libras, mas que tem que ter um conhecimento muito profundo mesmo, né? Exatamente, exatamente. Lá o nosso serviço é um serviço privilegiado, o que não deveria ser um privilégio, né? Se a gente pensar em direitos e privilégios, então ter o intérprete de Libras, possibilitar a acessibilidade aí de comunicação é um direito, mas em alguns momentos a gente acaba erroneamente pensando que é um privilégio. Lá nós temos 2 intérpretes excelentes, temos aqui também, na transmissão da nossa live, os intérpretes também que estão fazendo um excelente trabalho, mas isso precisa ter em todos os serviços, né? Então, também é importante que as pessoas com deficiência cada vez mais se mobilizem, né, para que tenham seus direitos garantidos. As pessoas cegas, né? Eu já fiz isso, viu, gente? Falar com pessoa cega gritando. Eu já fiz isso. E aprendi que não é assim. E aprendi como? Olhando com respeito, me colocando no lugar de aprendiz e respeitando a diversidade do outro. Então, não precisa gritar.
Mas é importante você se identificar ao se aproximar. Olá, eu sou a Kelly, estou do seu lado direito, estou do seu lado esquerdo, você precisa de ajuda, você não precisa de ajuda. E dá tempo para a pessoa responder, né? Porque se falar, oi, eu sou a Kelly, e já pegar, senta aqui, de novo, é aquele movimento de eu estou tirando da pessoa o direito de ser, eu estou tirando da pessoa o direito de estar. Mais alguma coisa? Não, acho que é por aí. Pode falar, Júnior. Não, só um gancho, né? Naquilo que eu estava falando dessa interação, que eu acho importantíssimo, né? Que eu acho que é o que faz existir esse êxito, né? A gente se sente bem, a gente se sente como uma equipe. E muito embora a formação do policial, ela contemple a ele lidar com todo e qualquer tipo de situação, todos que lá ingressam na DPPD, nós temos aulas de Libras, nós fazemos cursos online de Libras, né? Nós fazemos cursos de combate à violência contra a pessoa com deficiência. Então, todo esse interesse, é por isso que quando eu digo que é uma equipe seleta, vocacionada, porque faz com amor, engloba tudo isso, né? E o policial, essa interação, para ele saber que quando você vai falar com uma pessoa cega, você fala direcionando-se a ela, porque ela sabe se você está dizendo alguma coisa para ela, mas está olhando para outro lugar, ela sabe. Então, é esse sentido que você diz, né, de respeito, de você dar esse atendimento adequado realmente, né? Então, isso é um aprendizado de todos os dias. É por isso que eu sempre falo que eu sou suspeito para elogiar o nosso centro de apoio, né? Porque vocês acompanham a equipe policial em todos os locais. E assim, são locais, muitas vezes, quantas vezes nós não adentramos em comunidades, em locais de difícil acesso, locais distantes, né? Então a gente é uma equipe que tem essa interação, né? Tem uma coisa também que eu acho que é bem bacana da gente falar ainda nesse sentido do que não fazer, né? O que não fazer. Então, não infantilizar. Isso é muito importante. Não infantilizar. Então, também fazer uma reflexão, também sair um pouco daquele conceito de que a pessoa com deficiência é coitadinha, ai, tadinha, ela não pode, ela não consegue, ai, por que Deus fez isso com ela? Por quê? Se continuar com um pensamento desse tipo, o comportamento, ele é o resultado daquilo que está dentro, né? Então, a ação tem a ver com aquilo tudo que está acontecendo dentro. É importante olhar para a diversidade, né, para a diversidade da pessoa com deficiência, e entender que ela está no mundo e vive no mundo como qualquer outra pessoa, porque cada um de nós tem as suas singularidades, cada um de nós tem os seus jeitos, cada um de nós tem as suas limitações, inclusive, todos nós temos, assim também como temos a nossa potência. E se a gente infantiliza, também é colocar essa pessoa no não lugar. Uma coisa é tratar uma criança como criança, e outra é tratar um adulto como uma criança. E tratar esse adulto como uma criança é por conta de aspectos físicos ou aspectos cognitivos. E aí a gente cai no capacitismo, né? Aquilo que eu estava dizendo no começo. Sim. Então, esses atravessamentos todos, né, que são fatores de risco, que podem ser fatores de risco para a vulnerabilidade. Se eles não fossem fatores de risco, a pessoa com deficiência nem estaria vulnerável, né? Então, se a gente pensar na pessoa com deficiência, na mulher com deficiência, né? Então, ela é mulher, ela é uma pessoa com deficiência, e aí qual é a condição socioeconômica, qual é o grau, né? Ou seja, não era grau que eu queria dizer, mas assim... A escolaridade, né? O quanto ela estudou, o quanto ela não estudou, tudo isso também tem a ver
o quanto ela estará ou não vulnerável à situação de violência. O quanto ela estará estará vulnerável a sofrer violência doméstica e não denunciar essa violência doméstica. As pessoas com deficiência intelectual, muitas vezes ainda utilizam os acompanhantes, né? Estão com os familiares acompanhantes. Como denunciar alguém da própria família, às vezes o cuidador ou não, que submeteu essa pessoa a uma situação de violência. Né? Então, esse também é o pensamento. Eu assisti uma entrevista do Cleiton, nosso supervisor, e aí ele estava falando sobre a subnotificação, né, dos casos de violência contra as pessoas com deficiência. Sim, ainda há, né, essa subnotificação, apesar de agora nesse período ter havido um aumento, né, pensando aí no movimento de pandemia e tudo mais, mas a vulnerabilidade que faz com que chegar até a delegacia seja, às vezes, dificultoso, né? Fazer a denúncia também, às vezes, é dificultoso. E o que faz a diferença nesse caso? A rede de apoio. Sim. Então, a rede de apoio, seja a escola, seja um outro familiar, ou seja o vizinho, ou seja um amigo, a rede de apoio faz muita diferença, tanto para fazer uma denúncia, de modo que ela seja uma denúncia anônima, por meio do Disque 100, por exemplo, ou incentivar, motivar essa pessoa a ir até a delegacia e fazer a denúncia, né? Acho que isso é importante, sim, da gente lembrar, né? Inclusive, a rede tem sempre a importância no pós-denúncia, né? Que é para poder apoiar-nos e apoiar a pessoa que está em situação de violência para romper os seus ciclos de violência. Porque se a gente faz um trabalho lá, como a gente já fez vários, mas não tem esse pós, não tem esse depois, aí a gente vai ficando sempre, né, a pessoa vai sempre acabar voltando para esse ciclo de violência. Sem dúvida. Você trouxe, Maria, uma colocação assim, extremamente importante, né? Que é a importância do trabalho em rede, né? E falar de rede é sempre um imbróglio, né? Porque a gente sonha com a rede, idealiza uma rede funcionando, a gente sua bastante e sabe que também falta muito ainda para essa rede funcionar como todos nós gostaríamos. Mas, ainda assim, o serviço em rede, ele é extremamente importante. Então, muitas vezes nós recebemos a pessoa vítima de violência, ela passa por todo o atendimento, tanto da equipe do centro de apoio como pela equipe policial, mas ela precisa de apoio, ela precisa de acompanhamento, orientação, ela precisa ter seus direitos garantidos, então muitas vezes essa pessoa não faz parte de nenhum programa de transferência de rede, às vezes a mulher é vítima de violência e precisa dos centros de atendimento específicos para mulheres. Que mais? Ela precisa de um atendimento em saúde, e aí a gente precisa da UBS. Muitas vezes essas pessoas têm presentes transtornos mentais, e aí precisa, né, do serviço de saúde mental ali, atuando e auxiliando essas pessoas a desenvolverem estratégias protetivas à situação de violência. E quem faz isso? Nós não fazemos isso, mas a rede, o território é que vai trabalhar com essa pessoa e muitas vezes com toda a família, né? Ai, não posso fazer isso não. Mania. Muitas vezes com toda a família, pensando que às vezes quando há uma dinâmica na família já estabelecida, em que essa relação se dá por meio da violência, então a família toda precisa ser cuidada, precisa ser apoiada, precisa ser fortalecida. Ou também, quando acontece, de haver a necessidade do fortalecimento desse vínculo familiar, né?
ou também quando não há mais vínculo presente, e esse vínculo foi totalmente rompido e essa pessoa precisa estar no outro lugar. Quem que vai acionar esse tipo de lugar, né, esse serviço? É a rede, né? Então, a gente trabalha muito em conjunto com a assistência social, com o pessoal da saúde, com o pessoal da defensoria também. A rede, ela é extremamente importante. Sim. Tem algumas pessoas parabenizando aqui pelo evento, dando parabéns para o encontro num todo, né? A Mirella, a Nildes, que está nos assistindo. A Nildes, um abraço, um beijo, carinho, Nildes. Estão dizendo excelente, Kelly, parabéns. O Cleiton diz acessibilidade atitudinal e comportamental, excelente, né? Que é importante sempre a gente estar marcando isso. E vocês que estão nos assistindo, pode mandar comentários, questionamentos, compartilhem o link também desse encontro. A Nilde está reforçando aqui, né, que a fala é muito pertinente, que a rede está dizendo que a rede de apoio é essencial, o estreitamento dos laços com essa rede é fundamental para a continuidade do acompanhamento. A Nilde foi nossa colega de trabalho, e ela sabe bem, assim, né, dos desafios, da parte positiva, das coisas, como elas vão acontecendo, ela sabe da importância da rede nisso. Eu gostaria agora que vocês dois, né, para a gente dar continuidade aqui, contassem para a gente um caso, vou fazer vocês pensarem, que vocês contassem para a gente um caso de atuação em conjunto, onde tanto o centro de apoio quanto a equipe policial teve uma atuação, né, ali junto, né, que foi um trabalho junto, e que tenha tido um desfecho positivo, que é para a gente ilustrar, né, como esse trabalho ele funciona na prática. E aí? Fala, Júnior. Nós temos alguns casos, e inclusive, muitos deles têm a ver com isso que você falou agora, do atendimento né? Do pós-atendimento, do acompanhamento. E teve uma vítima que nós ligamos essa semana para saber como que ela estava tudo bem, né? Porque normalmente faríamos uma visita, só que como ela está no grupo de risco, por causa da idade e tantas outras coisas, ela se emocionou, falou, nossa, eu não esperava que vocês ainda estavam, não, nós estamos aqui, queremos saber se está tudo bem, né? E um outro gancho com isso muita gente fala assim, essa estrutura toda, né, direcionada a isso, é assim, toda pessoa pode ser vítima. O que ocorre é que a pessoa com deficiência, de acordo com a especificidade da sua deficiência, ela torna-se, sim, uma pessoa mais vulnerável, né? Então, infelizmente, existem pessoas que se aproveitam dessa condição para alcançar os seus objetivos egoístas e, muitas vezes, criminosos. Então, assim, a gente tem essa estrutura, não é à toa, né? E a necessidade, ela existe. Agora, com um caso, né? Eu usei até isso para até lembrar, né? Que a gente vai atender, eu estou passeando. O caso da Joselma, né? Que nós atendemos e foi um caso extremamente assim, feliz, acho que para todos nós, né? E depois que eu acho que teve uma dificuldade, eu acho que do início ao fim, né? Do nosso atendimento. A gente vai se referir como junto. Tá. Então, assim, a gente tem um outro caso, que também não faz muito tempo, né, que uma determinada vítima, ela se reportou a nós por meio de um terceiro, ou seja, ela, por meio do WhatsApp, de um grupo, ela conheceu essa pessoa com intuito comercial, assim, vamos dizer. E essa pessoa ficou sabendo que ela estava sendo vítima, né, de um determinado crime. Só que ela denunciava que os autores eram pessoas de convivência dela e que não deixavam ela ter acesso para denunciar e para fazer outras coisas. E aí essa pessoa encaminhou
essa denúncia ao Ministério Público, à ouvidoria, chegou até nós, né, pelo nosso e-mail também, e aí a gente teve que organizar, né, todo o método para poder ter acesso a ela, e ela realmente pediu esse afastamento do lar, né, porque ela estava sendo vítima. Foi instaurado um inquérito, e ela, inclusive, agora já está em outro estado, né? Ela ficou tão feliz que ela fez elogios, fez vários, né? E até hoje ela entra em contato com a delegacia, não só com a equipe policial, mas com o centro de apoio, né? Então, se a Kellen tiver alguma particularidade para falar sobre esse caso, né? Foi um caso bem, não sei se você sabe desse caso que eu estou falando aqui por último, né? E que, assim, como ela não tinha acesso, ela até marcou uma consulta em um determinado ponto, né, para a gente. Ela falou assim, olha, ela vai estar lá porque ela tem uma consulta e tal, e a nossa equipe foi até esse ponto, e a hora que ela chegou para ter essa consulta, foi a oportunidade que nós tivemos de ter acesso a ela, né? E aí, então, foi feito toda a investigação, todo esse atendimento por parte do centro de apoio, esse acolhimento. Ela se sentiu tão acolhida que ela se emocionou várias vezes, né? E hoje, pelo que ela demonstra e relata, ela está super bem, né? E eu acho que foi um caso que trouxe uma satisfação muito grande para todos nós, né, Kelly? Sim, sim. Eu acho esse caso muito interessante, Júnior. E esse é um caso em que durante o caso já houve a atuação da rede, inclusive, né? Então, foi um trabalho em parceria. Então, a vítima fez a queixa para um profissional da rede, o profissional da rede também auxiliou na articulação para chegar até a delegacia, a informação. A rede fez todo um movimento para poder tirar a pessoa de casa e promover o encontro com a equipe policial. Então, olha a rede, né, funcionando e trabalhando e fazendo as situações se juntarem, né? Exatamente, foi perfeito essa colocação. E um caso de uma pessoa, né, dessa vítima, que foi vítima de violência sexual, de abuso sexual, por anos, né, por anos. E ela já havia feito a queixa para várias pessoas, né, ela já tinha falado para várias pessoas sobre o que estava acontecendo com ela, mas a fala foi desvalidada, né, então, o quanto a pessoa com deficiência, no caso ela, uma mulher, né, teve a sua fala desvalidada, e essa desvalidação da fala, essa não escuta daquilo que ela estava dizendo, essa não escuta do socorro que foi pedido, fez com que ela fosse vitimizada por anos. Sim. E revitimizada. E revitimizada, Maria, perfeito. Cada vez que ela contava era um novo sofrimento, porque ela não era ouvida de fato, né? Perfeito, perfeito. E existem outros casos, né, que nós chegamos lá no local, a residência, né, e nesses casos é a própria pessoa que convive com a vítima que é o autor, né, e a gente percebe essa importância do centro de apoio e da equipe de policiais, porque imediatamente se notando isso, a equipe policial já separa esse autor de perto e deixa a vítima à vontade, a sós com a equipe do centro lá de apoio, e é nesse instante que a vítima se sente segura para relatar, né, tudo que está havendo com ela dentro da própria casa, né. Quando não é feito isso, a gente acompanha até a DPPD e ela também é acolhida no centro lá de apoio para que ela possa ter essa oportunidade, né, de se sentir acolhida e segura para relatar de tudo aquilo que ela está sendo vítima, né? Então, eu admiro muito tudo que é feito lá por todos nós, né? Eu acho que, por isso que eu sempre digo, foi uma ideia muito feliz. E a equipe que compõe a DPPD hoje, né, o Centro de Apoio e os policiais, realmente essa integração ela é admirável. Sim. Eu gostaria de falar
quando a gente fala em desvalidar a fala, né, e isso a gente já viu acontecer algumas vezes lá na DPPD. Às vezes, as pessoas pensam que as pessoas com deficiência não compreendem o mundo e não conseguem fazer uma leitura do mundo. E aí, principalmente pessoas com deficiência intelectual. Nossa, ela está fantasiando. Isso aconteceu de fato? Será mesmo? Ah, não, acho que não. E se isso tem uma relação com uma violência sexual, mais ainda. Não, as pessoas, não, ela nem sabe o que é sexo. Ou então, será que aconteceu mesmo? Ela tem a sexualidade, gente, eu vou falar, mas eu não gosto de falar isso, mas eu preciso falar. Ela tem a sexualidade exacerbada, meu Deus. Sexualidade faz parte do ser humano. O que acontece é que, muitas vezes, esse assunto não é tocado, não é falado, não é discutido. A criança não é ensinada, o adolescente não é introduzido nesse assunto. E aí, desvalidar a fala tem a ver com isso que está, muitas vezes, no nosso imaginário, de acreditar que as pessoas com deficiência fazem uma leitura diferente do mundo e não compreendem o mundo como o mundo acontece, né? É só isso que eu gostaria de finalizar. De finalizar muito bem, né? A gente está chegando próximo ao fim da nossa live. Então, aqueles que estão nos assistindo, se quiserem deixar alguma pergunta, algum comentário, fiquem à vontade. Lembrando que esse vídeo, ele está sendo gravado, então ele vai ficar disponível depois, né, nos canais de mídia aí do IJC. Se a pessoa que estiver ouvindo, né, vendo essa live depois, quiser deixar também seus comentários ou alguma pergunta, durante um período aí a gente vai acompanhar para poder dar essas respostas. Acho que não chegou por enquanto mais nenhuma. Acho que os dois, né, falaram muito bem e deixaram, eu acredito que muito mais claro, né, muito mais transparente como acontece esse trabalho e essa interação entre as duas equipes. Acho que vocês até demonstraram isso, enquanto um foi complementando aqui as falas do outro. O nosso evento está chegando ao fim, como eu já tinha dito, então eu aproveito para agradecer, em nome do Instituto João Clemente, a presença de todos os participantes que estiveram conosco durante essa live, né, e aos dois convidados aqui que vieram falar para a gente, a presença dos intérpretes de Libras, a Mildes Ribeiro e o Marcos, que fizeram aí a transcrição. Aí a pessoa com deficiência, né, que quiser procurar a delegacia ela fica na próxima Estação da Luz, na Rua Brigadeiro Tobias, número 527, no térreo. É no prédio da Polícia Civil, é o Palácio da Polícia Civil. E aí pode nos procurar lá. A gente trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã até às 18. O nosso contato a gente deixa na descrição da live, né, o número, eu acho que é melhor. A pessoa pode procurar a delegacia para fazer a denúncia. Caso não queira ir até lá, pode fazer o boletim eletrônico, que no caso não é nosso, né, da delegacia eletrônica, mas também as pessoas impossibilitadas de sair da sua casa é um meio. As pessoas que quiserem fazer algum tipo de denúncia, que seja anônima, tanto que a pessoa é vítima ou que conhece alguém que é vítima, pode utilizar o canal do Disque 100, é só discar o número 100, e aí passando todas as informações. E a gente fica disponível, né, pelos nossos canais de atendimento e tudo, para aqueles que precisarem. E as pessoas, às vezes também algumas pessoas nos procuram para conhecer a delegacia, né, se quiser pode ligar antes, mas também dentro do nosso horário de atendimento, fiquem à vontade. Então, eu espero que a gente avance cada vez mais nesse tema, nessa temática que envolve as questões, né, pertinentes a pessoas com deficiência, que eu acredito que é algo de muita importância, né, e que o diálogo, ele respeite sempre, né, as peculiaridades, as especificidades das pessoas. Então, isso é algo que a gente espera, e que seja sempre falas voltadas à garantia de direito,
que a gente entende que são tão importantes, né? Que esse momento tenha sido mais um de muitos outros. Tem algumas pessoas parabenizando ali, né? A Vera Guimarães está dizendo parabéns pelas informações. E a gente agradece todo mundo que participou e que esteve com a gente aí durante todo esse período. Então, eu agradeço a todos e todas pela participação, todo mundo que se engajou junto. Juliana Dávila, nossa pesquisadora, ela não aparece, mas ela está sempre aqui no apoio e faz todo um trabalho muito bacana também para a gente de levantamento de dados, então ela tem uma importância muito grande no nosso trabalho. Então é isso, obrigada a todas e todos, obrigado Júnior, Kelly, Paulo, obrigada a todos pela participação. E até o próximo encontro.